Zangão para os íntimos só, né? Mas para o pessoal da internet é o Carlos. Ele vai estar fazendo o preparo de hoje, que já tem um mês que ele está ensaiando isso. Saiu bastante na frente do espelho, né? Boa noite, pessoal. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, nossa mentora querida, psicografado por Divaldo. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te falte dinheiro, posição social, de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Então, pessoal, quando eu li essa passagem, e assim, já me lembrou de muitas conversas que eu tenho com espíritas aí pelos corredores. O que eu vejo é que muitas vezes a gente se perde e não tem um objetivo. A gente entra numa casa espírita porque está triste, porque está em sofrimento, mas a gente não tem uma meta, a gente não tem um objetivo. E Joana de Ângeles, aqui nesse capítulo, ela já dá para a gente uma meta, né? A tua felicidade é possível. Ela está dando uma meta. Crê nesta realidade e trabalhe com afinco para consegui-la. Então, ela já dá uma meta para a gente, que eu acho interessante, porque às vezes a gente está aqui perdido, sem um objetivo. E aí, ela deu a meta. Aí seria muito vacilo se a gente não tivesse um meio, né? Pô, beleza, a meta é ser feliz, mas como que a gente vai fazer? O que eu lembrei agora rapidinho é na introdução do capítulo de Em Busca da Verdade, que Joana dá 3 metodologias para esse autoconhecimento. A primeira, ela fala assim, estudo de uma literatura espírita, estudo dos evangelhos, mas não um estudo simplesmente, uma assimilação, uma compreensão de fato daquelas palavras. Ela também recomenda a oração e, por último, ela finaliza também com meditação. Então, ela dá para a gente esse método, que a Cris agora na palestra com certeza vai desmiuçar aí outros métodos e tudo mais. Ela traz isso para a gente com muito respaldo. Então, assim, aproveitar essas palestras como um método, como um meio de autoconhecimento, porque a gente tem uma meta. Por mais que a gente não tenha ela firme na nossa cabeça, hoje eu estava aqui escutando o curso da Cris, e ela falou que a gente só está aqui vivo nessa vida, por quê? Para conhecer a Deus, para ser feliz. Uma boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre e amigo, que nos envolve nesta noite de hoje, serenando os nossos corações e avivando as nossas consciências na compreensão dos seus ensinamentos. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora querida, amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Estamos demais hoje. Você que recebeu, né, esse encartezinho aqui, já pegou de palestra, se você observar, hoje é para ser o Marcelo Nazaré. Mas depois que eu fiz dieta e mudei de sexo, eu me tornei Cristiane Niero, entendeu? Enfim, vamos lá. Né? O tema que é o referido a essa palestra é como lidar com os desafios da sua vida. Ou seja, como resolver os seus problemas. Olha que bom, né, gente? Vamos fazer isso em 40 minutos? Acabar com o problema da tua vida? Vamos embora. E aí, para a gente poder fazer como resolve os problemas da sua vida, como que você lida com os desafios diários da sua vida, eu não posso começar sem antes citar a nossa amiga Joana de Ângeles, né, que vai dançar quadrilha com a Iraci. Ela acabou de cochichar no meu ouvido, na festa do Arraiá. Então, se você quiser ver, vai estar naquela barraquinha da brincadeira para os adultos, porque vai ter que ser materialização. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai citar a Joana, e a Joana fala o seguinte: olha que louco, e vamos pensar aqui. Você tem um problema na sua vida.
seja ele qual for. Sua namorada te abandonou, você se acha feio, esquisito, você quer emagrecer, você perdeu o emprego, alguém morreu, sei lá que problema que você tem, cada um tem o seu, então guarda o seu para você aí, né? Mas traz ele na sua mente para a gente poder pensar. Você tem um problema na sua vida, ok. E você quer resolvê-lo, né? Ok. E aí a Joana, ela começa a questionar e ela pergunta assim para você, mas você quer resolver o problema da sua vida para quê? Aí você fala assim, como assim para quê? Eu quero resolver o problema da minha vida porque eu não quero mais sofrer. Tá. E a minha pergunta para você é, se você resolve esse problema, você vai ser feliz? Aí eu quero que todo mundo aqui faça uma reflexão comigo. Se você está passando por um problema, pense no ontem, quando estava tudo muito bem. No ontem, por acaso, você estava feliz ou você tinha ainda alguma pirimba aí que você estava assim, mas isso podia melhorar? Então vamos ser sinceros. A gente sempre era feliz e não sabia. E se na verdade a gente voltar no tempo, que a gente dizia que era feliz, a gente não estava o quê? Feliz. E aí Joana, ela começa a questionar a gente e fala o seguinte, olha, não adianta você querer resolver um problema na sua vida se você não tem a menor ideia do que é viver, filhão, entendeu? Para que você está vivo? Para que servem as coisas na sua vida? Se você não sabe qual é o sentido existencial da sua vida, o que é um sentido existencial? É uma palavra muito bonita e que pode, né, causar uma confusão na gente. É a razão da sua existência. Foi, gente? Obrigada. É que toda vez que ele tira a foto, eu estou sempre com umas caras assim, ó. Sabe, com o olho tá piscando e eu tô com aquela boca assim. Ele fala que eu faço muita careta. Então, eu tenho que, né, momento que a gente tem que tirar uma foto bonita. E a Joana coloca isso. Para que você está vivo? Razão existencial. O que é razão existencial? Para que existe a sua vida? Você já parou para pensar por que a sua vida existe? Aí tem umas pessoas que respondem assim, porque Deus me ama, Deus me criou. Tá, resolveu o teu problema? Você gosta mais da tua vida depois que você ficou sabendo disso? Aí, quem riu já sabe que não, né? Por quê? Porque você não fica tipo, realmente Deus te amo. Não, você não fica, agora vai sair com careta. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que, em verdade, enquanto a gente não tem uma razão existencial, enquanto eu não sei para que a minha vida existe, eu vou resolver os problemas da minha vida de uma maneira muito parcial. E eles não vão me solucionar, não vão me trazer a felicidade que o Zangão falou aqui, né? Então, a gente vai começar a fazer esse questionamento. E para mim, tá, gente, aqui nós que somos espíritas, né, eu acho que uma das únicas filosofias que tornam esse caminho viável é o espiritismo. Por quê? O que o espiritismo fala para você que é a sua vida? Né? Não vamos lembrar dos nossos conhecimentos espírita, porque espírita tem uma coisa que chama ranço, que é o ranço espírita. O que é o ranço espírita? Espírita tem algumas frases que são feitas. Então, qual é, né, o ranço dessa frase é, para que serve a sua vida? Para evoluir. Aí você fala, que lindo, você já virou um X-Men? Nem eu. Então, como funciona esse troço de evoluir? E é exatamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Funciona da seguinte maneira. Quando Deus cria você, tá? Vamos colocar aqui assim. Quando Deus cria você, Ele vai criar você com um objetivo. E que objetivo é esse? É que você se torne consciente dele, da lei dele e de como ele organiza as coisas. O que é isso? É o que a gente estava falando de conhecer a Deus, de conhecer a felicidade. O que é consciência? É estar o quê? Ciente, é estar sabendo, é estar, né, é não estar agindo de uma maneira de massa, de uma maneira de manada, automaticamente. É você estar ciente do que você está sabendo. E isso aqui para Joana de Ângeles significa o seguinte, quando Deus cria você, Ele quer que você encontre Ele dentro de você. Porque a hora que você encontrar Deus dentro de você, você vai ter o que Jesus falou no Evangelho. Vida em abundância, o jugo vai ser leve, você vai entender que bem-aventurados os aflitos, que bem-aventurados os puros de coração. Você vai sentir o que a Joana chama de plenitude. O que é plenitude? É a tal da felicidade que você tanto busca, tá?
E essa felicidade, ela tem que estar, você tem que encontrar, ela é um estado que você tem psicológico e emocional dentro de você. Não tem nada a ver com o que está acontecendo fora, porque você pode ser feliz estando no meio de um bombardeio. Tá lá você felizão, entendeu? Tá acontecendo a bomba, tá coronel, a gente brinca assim, o couro tá comendo e você tá como? Sim? Assim. Por dentro. Você, lógico que você vai estar se protegendo, você não vai estar andando no meio da bomba igual um maluco, mas você vai estar tranquilo. E essa serenidade é o que nos falta. Porque quando acontece qualquer coisa na nossa vida, qual é o primeiro estado que a gente entra? De ansiedade. Tem alguém ansioso aqui hoje, gente? Tem, né? Ah, tem outro estado que a gente entra. Pré-ocupação. Ah, tem um outro estado que a gente entra. Quando você tem a síndrome de Deus, você acha que tudo acontece por culpa sua. Então, você se sente um culpado. Você fica inseguro. E a plenitude, ela é contrária a tudo isso. A plenitude acaba com a tua ansiedade, acaba com o teu medo, acaba com a tua culpa, acaba com a tua insegurança. Então, a Joana diz que quando a gente nasce, a gente encarna para buscar, para achar essa plenitude que está dentro da gente, e a gente só tem que saber encontrar. E o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente que a maneira pela qual a gente busca essa plenitude é através da encarnação. Eu vou explicar o que é encarnação aqui para a gente de uma maneira diferente. Olha só, se você tem que buscar a plenitude e a consciência, e nós somos espíritos, e essa plenitude, eu falei para vocês, que é um estado psicológico e emocional, eu quero que, por favor, vocês me digam aqui, vocês são capazes de observar a própria psicologia de vocês, a própria mente, as próprias emoções? Você está vendo isso agora? Que a cara das pessoas aqui é fantástica. As pessoas estão assim, ó. Do tipo, o que essa garota está falando? Eu estou falando o seguinte, você consegue olhar o seu próprio olho? Obrigado. Não, você não consegue olhar o seu próprio olho. Se você disser que sim, eu vou dizer que você é louco, tá? Você só consegue olhar o seu próprio olho se você mirar aonde? Num espelho. Então, como é que você faz para conhecer as coisas que estão escondidas dentro de você? Que estão na sua mente? Você precisa de um espelho. Que espelho é esse que Deus te dá? Ah, ele faz você encarnar. Ele faz você, literalmente, materializar o seu espírito. Como é que você materializa o seu espírito? Primeiro, vamos supor que você vai encarnar. Encarnar significa isso, dar corpo a, tá? Você vai encarnar. Vamos supor que você vai encarnar e você está no meio do universo vagando naquele espaço profundo preto. Qual é a primeira coisa que você precisa? Isso, corpo. Aí você fica com o corpo nadando no escuro lá, né, igual um astronauta sem roupa. O que você precisa? O David está muito profundo hoje, ele está um asteroide. Como eu não sou astrofísica, física ou qualquer dessas coisas estranhas, eu vou traduzir. Você precisa de um planeta, filho. Aqui. Tá? Você concorda que você precisa de um planeta? Ou você vai encarnar onde? Vai encarnar no espaço, vai ficar flutuando no espaço, você é estrela, né? Não vai rolar. Então você precisa de um planeta. Aí a minha pergunta para você é, e você vai encarnar em qualquer planeta? Não, você vai encarnar num planeta que materialize a condição do seu espírito. Então, querido, a primeira coisa que você tem que entender é que você não está nesse planeta por acaso, né? Beleza. Aí o que vai acontecer? Você não vai só materializar isso, você vai também encarnar num continente que fale sobre você. Ou seja, o continente que eu acabo encarnando fala sobre mim, fala sobre a minha condição espiritual, porque eu preciso que esse continente se materialize para eu saber sobre mim, é o meu espelho. Além do continente, você precisa de um país, uma cidade, um bairro, uma família, e aí você precisa do quê? De um corpo. Beleza. Cansou, gente? Então, como é que isso acontece? Na hora em que você materializa o seu eu no mundo, que você está no mundo, está vivendo, o mundo fala sobre você o tempo todo. Como é que eu estou querendo dizer isso? Vou dar um exemplo aqui simples para você. A Iraci, no preparo dela, falou que nós estamos passando por um período no Brasil de quê? Fala comigo, gente. De crise. Você acha que você não tem nada a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Senão você ia estar, sabe aonde?
esquiando nos Alpes da Suíça. Você ia estar, entendeu? Dando um pescotapa no Mickey, na Disney, entendeu? Ia estar, sei lá onde você ia estar. Você não ia estar no Brasil, tendo que ligar ali a sua televisão para poder ver um filme, e aparecer aquele plantão, né, da Globo, dizendo que algum político foi preso, e você fala, que legal, né, gente? Os políticos do meu país roubam. Ou seja, nós temos alguma coisa a ver com isso. Então, isso fala sobre a gente. E assim como os desafios que vão acontecendo na nossa vida vão sempre falar sobre aquilo que eu preciso ver e que está dentro de mim. Então, o seu problema não é que você perdeu o seu emprego. O problema é que o seu emprego, às vezes, estava fazendo com que você não visse alguma coisa que está dentro de e que gerava o que em você? E que, lógico, te afastava da tal da plenitude, felicidade. O que é essa coisa? E é aí que você começa a solucionar o seu problema. Como assim, Cristiane? Assim, tudo que acontece na nossa vida pede que a gente saiba o para que está acontecendo. É isso que Joana fala. Tudo na nossa vida tem um sentido. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nos diz que o sentido da vida é dar sentido a tudo que nos acontece. Quando acontece um problema com você, por exemplo, tá? Vamos supor que você casou, tá maravilhosamente bem lá, e você tem um filho. E o seu filho é a encarnação do capeta, né? Seu filho, ele é aquela criança que você tem vontade de dizer assim, querido, vamos fazer um acordo no qual eu só vou ser sua amiga a partir de hoje? É mais fácil, né? Ou seja, vamos supor que você tem um familiar difícil, um filho difícil, e você é a mãe desse filho. O que esse filho difícil pede de você? O que é amor? Aí para por aí, né? Ah, é que eu ame ele. Aham, eu quero que você ame um alfinete encravado no seu dedão do pé. Você ama? Ai, lindo alfinete, beijo o dedão do pé, acha lindo, lustra o alfinete todo dia. Você não faz isso. Então, amar não é aquela coisa piegas do te amo, te dou carinho. Não é nada disso, não. Porque Deus te ama e quando Deus está vendo que você está indo por um caminho errado, o que ele faz? Exatamente isso. Entendeu? Ele cochicha no seu ouvido. Não. O que Deus faz? Ele promove alguma situação para você enxergar que o caminho está errado. Ele não fala assim, ai, tadinho, gente, vamos fazer o mundo parar. Para, coitadinho. Ah, lá não vai dar conta. Não. Ele corrige. E muitas vezes nós achamos que corrigir é o quê? Errado. Eu vou estar agredindo meu filho, eu vou estar fazendo isso com meu filho. E aí a gente não sabe porque o problema não é solucionado. Porque eu não sei o que aquele filho pede de mim. E não o que eu tenho que dar para aquele filho. Porque quando você olha para aquele filho e vê que aquele filho é difícil e fala assim, o que eu tenho, por que esse filho cai na minha vida? Porque eu tenho que ensiná-lo a amar. Olha como você é um missionário. Você tem que ensinar, você tem que ajudar, mas você não tem que se ver. Ele não está ali para você se enxergar, para você mudar suas crenças, mudar os seus padrões, mudar os seus valores, questionar a sua educação, questionar a sua cultura, questionar o seu nível de consciência. Não, ele está ali para você ser um missionário. Percebe a diferença? Então, a gente tem que saber o para que as coisas acontecem na nossa vida. Se eu não acho esse para quê, não existe como eu solucionar o problema, porque solucionar o problema vai ser tampar o sol com a peneira. Vai ser eu buscar, vou dar um exemplo aqui. Joana de Ângeles diz assim, toda doença que aparece em você é reflexo da sua mente. A sua mente promove condições necessárias e existe uma área hoje que chama psicoimunologia, que fala que a bactéria só entra em você porque você deixou. E não porque você se contaminou, porque fulano, né, tocou aqui, você tocou aqui. Não, porque isso, em verdade, é uma condição psicológica que está junto. E é o psicológico que comanda o seu sistema imunológico. A Joana diz isso. Então ela fala assim, toda doença é um aviso do seu corpo para alguma coisa que você tem que ver em você e que está aí te impossibilitando de viver em paz. E você não sabe. Aí você tem uma gastrite, o que você faz? Você liga para a Nailê, né? Vai lá no consultório da Nailê, a Nailê chega para você e te fala assim, sente dor isso, dor aqui, te apalpa, né? Faz você ficar lá, não sei o quê. Aí ela vira para você, prescreve um remedinho, você sai de lá, vai aqui na farmácia, compra o remédio, dá uma semana, seguiu a dieta rigorosa, a gastrite foi embora, e o seu problema?
Pergunta, alguém parou para pensar por que eu tive gastrite? Só Joana de Ângeles. Nossos pacientes continuam, porque se eles não forem curar a gastrite, eles não conseguem pensar. Entendeu? Isso é ótimo. Ou seja, né, a gente precisa refletir. E nós não pensamos. A gente não pensa por que a gente pegou uma gripe. Ah, porque o tempo mudou. Que o tempo mudou, seu louco? O tempo muda o tempo todo. Não é verdade? Então, por que o tempo mudou e você do nada ficou gripado? Naquele dia, do nada, você ficou gripado. Porque a gente não... a corrente diária, não passa, nunca passou. Aí um dia ela resolveu dar uma brincadeira com você, fez... soprou, aí você, ai meu Deus, gripei. Né? Não. Aí a gente começa a perguntar, por que eu fiquei gripado? Não sei, eu não sei a resposta. Mas eu sei que remédio eu tenho que tomar. E aí, quando eu começo a ignorar as coisas da minha vida, é como se eu estivesse ignorando essa busca. Deus que mora dentro de mim, o tempo inteiro, vai organizar minha vida para que eu possa ver essa vida que está dentro de mim que eu não sei. Vou dar um exemplo para vocês dessa vida que está dentro da gente e que a gente não vê. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, você tem que passar pelos problemas da sua vida com resignação. E a pessoa acha que resignação é você não reclamar. Mas elas não entendem que reclamar é uma coisa e você viver como vítima daquela reclamação é outra. Vou dar um exemplo. Jesus, quando percebeu que estava indo para o Calvário, o que ele faz? Quando ele percebeu que ele ia ser crucificado, quando ele falou assim, Judas vai me dedurar. Aí ele manda Judas ir, né? Ele faz a ceia, manda Judas ir, fala, vai, faz seu trabalho. Judas fica até meio cabreiro, fala, caraca, será que ele descobriu? Mas não entendeu muito bem o recado e vai, faz o trabalho dele. E aí Jesus chama os de alguns discípulos e vai fazer o quê? Gente, isso, obrigado. Só que é o pessoal da frente que está falando comigo. Aqui, só que esses são meus amigos. Vai orar, certo? Ele vai rezar. E quando ele vai rezar, o que é que ele fala? Afasta de mim esse cálice. Vou traduzir. Amigo Deus, eu não quero. Não estou feliz com essa situação. Não gostei. Achei chato. Não quero morrer crucificado. Não estou achando legal. Se rolar, afasta de mim esse cálice. E como não rolava, Deus falou o que para ele? Amigo, bebe tudo de canudinho e faz aquele barulho, hein? Para não deixar uma gota. E aí Jesus entendeu, aceitou que doeu menos, né, gente? E foi. Mas ele reclamou. Mas a reclamação não foi aquela reclamação que a gente faz. Olha a reclamação que a gente faz. Quando alguma coisa aparece na nossa vida, a gente começa a reclamar assim. Ai, por que saco? Eu faço tudo direito. Olha você com síndrome de santo. Eu faço tudo direito, eu trabalho no centro espírita, eu vou não sei o quê, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você começa a narrar os seus crédito karmas, né, aqueles que você tem na conta do Senhor. O Senhor, né, como se você fosse intimidar o Senhor fosse ficar assustado e falar assim, foi mal aí, errei de pessoa. Aí tira o problema e bota no alheio, né? A gente fica achando isso. E a gente fica reclamando. E toda vez que a gente se coloca como vítima das coisas que não estão acontecendo, a gente não resolve o problema. Vocês querem ver uma coisa? E aí eu vou dar uma dica aqui ótima pra gente, que não é tão legal, mas, enfim, não é legal porque a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Vamos lá. Eu estava falando mais cedo no curso que a gente estava dando aqui, sobre como a gente é meio sequelado, né? Olha só como é que a gente é sequelado. Quando você... Aí eu amo a Iraci. E a gente está de ombrinho, perceba. Estamos combinando hoje. Eu amo a Iraci. E aí um dia a Iraci pergunta assim para mim, ai, Cristiane, mas o quanto que você me ama? Aí eu fico assim, pensando, Senhor, como eu direi a ela? Porque se eu falar para a mãe que eu amo do tamanho do universo, ela ainda vai achar que é pouco. Não vai achar que é pouco? Vai achar que é pouco. Pouco. Então eu tenho que dizer, mas ela nunca vai saber quanto eu amo ela. Sabe por que ela não vai saber? Amor não é um sentimento? Esse amor não sou eu que gero? Não sou eu que sinto? Então qual é a única pessoa que vai saber? Eu. Aí eu, sequelada, viro e falo assim, fulano me irrita. Espírito da treva. Raiva não é um sentimento igual amor? Então por que esse é fulano que faz? Não, a raiva que eu tenho do fulano, se fulano é perturbado, se fulano me xingou, se fulano me agrediu, o problema é do fulano. Mas se o que fulano fez gerou raiva em mim, me deixou com raiva, é porque essa raiva fui eu que gerei e só eu que sinto. Então, quem é que é o responsável por acabar com ela?
Eu. E por que a gente quer, então, mudar outro? Então, quando eu começo a querer solucionar os meus problemas, lidar com os desafios da minha vida, a primeira coisa que tem que acabar é o quê? Eu querer arrumar um culpado que não seja eu para as coisas que acontecem na minha vida. Não, aconteceu isso porque fulano fez isso, e aí fulano fez isso, e aí eu fiquei doente porque fulano fez isso. Não, aconteceu que você se incomodou com o que fulano fez, você gerou isso em você mesmo, e você é responsável por acabar com isso que você gerou. Só que ter esse pensamento, que é o que Joana fala, que é um pensamento de auto-amor, é a gente mudar conceitos. E o Espiritismo coloca isso pra gente. O Espiritismo é muito claro quando ele diz o seguinte, né? A encarnação é para o espírito evoluir. Se é para o espírito evoluir, nessa frase, quem é o sujeito? O espírito. Se esse espírito é para você evoluir. É para você fazer o seu caminho. É para você começar a perceber como que as coisas se encadeiam, o que elas pedem de você. E não para você falar assim, não, mas para eu evoluir eu tenho que levar fulano não sei aonde, porque não, ou eu tenho que mudar fulano, ou fulano tem que ser mais calmo, fulano tem que ser nada, fulano tem que ser ele porque ele tem a trajetória dele, vai viver a vida dele do jeito que ele tem que viver. Agora, eu sou responsável por mim. E aí começa o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a Joana fala é, sem esse valor existencial, sem essa razão de que nós somos os responsáveis pelas coisas que nos acontecem na nossa própria vida, a gente não soluciona problema. A gente tampa o sol com a peneira. Porque se eu quiser solucionar meu problema, vamos supor que eu me incomode porque a Iraci é bonita. Aí, como eu me incomodo que ela é bonita, ela precisa ficar feia para eu ficar como? Em paz, feliz. Isso é justo? Mas a gente faz isso. Para eu ficar feliz, o meu corpo tem que estar curado. Olha só que loucura. Ah, mas não dá para ser feliz doente. Dá para ser feliz doente. A gente tem milhões de exemplos de pessoas que têm doenças e não são a doença que tem. São o espírito que habita aquele corpo e aquele corpo, por hora, está o quê? Doente. Por hora, aquele corpo está mandando uma mensagem para ela que ela precisa compreender através da doença. E por isso ela vive em paz, plenitude. Ela passa pelas situações com calma, com tranquilidade, porque tudo na vida dela tem um sentido existencial. Porque Deus fala com ela o tempo todo. Quando Deus traz aquela pessoa na sua vida que é um demônio, você fala assim, gente, esse aqui eu tenho certeza que veio das trevas. Porque a gente tem certeza que tem as pessoas, né, gente? Você tem certeza que está marcada assim com o carimbo do Tinhoso. Né? O Tinhoso foi lá e pá, carimbou. Aí ele entrou na fila da encarnação e nasceu assim seu semelhante. Né? Esse indivíduo, quando ele entra na sua vida, ele pede coisas de você. E que às vezes a gente não sabe que coisas quer. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Né? Vamos supor, e isso é muito comum, né, que aconteça, vamos supor que você está na sua vida tranquilamente, né, para o pessoal de exóticas, você está na CNTP, né, condição normal de temperatura e pressão, está tudo indo bem, aí você arruma um emprego maravilhoso, e aí acontece uma mudança na sua empresa e seu chefe muda. E quem vem ser a seu chefe? O cão. O cão virou teu chefe. Autoritário, mandão, prepotente, arrogante, e toda a equipe que trabalha com você, imediatamente quando ele assume, se transformam em poodles adestrados, poodles que vão ficar babando o ovo desse chefe e fazendo as suas acrobacias até o final da existência para não serem demitidos. E você é o único Rottweiler do bando, entendeu? É o único cachorro que não está possuído por nada, olha para aquilo e fala assim, aqui ó, desceu ácido, não vai dar muito certo. Aí você começa a perceber que, muitas das vezes, não é que teu chefe não te aceita, é que como ele, às vezes, é uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, ele intimida a sua falta de quê? De personalidade. Por quê? Talvez você aprendeu em algum lugar, em alguma crença, que você não deve desagradar ao outro. E aí isso começa a te incomodar. Como assim eu não devo desagradar o outro? Você tem que ser agradável a todos. Como se você pudesse agradar gregos e troianos. Jesus não agradou gregos e troianos, você, meu querido, vai agradar? Então, a gente não consegue ser verdadeiro conosco. Nós, às vezes, temos medo de chegar para alguém que está numa situação hierárquica maior que a gente e dar uma ideia, por exemplo.
ou falar uma coisa que a gente pensa, ou sermos nós próprios. E aí perceba, quando essa situação acontece na sua vida, onde você não consegue ser você, significa que você não consegue ser você em vários outros quesitos da sua vida. Enquanto você não for você, você vai viver num estado de ansiedade ou de plenitude? De ansiedade. Você vai viver sempre projetando aquilo que você quer que o outro seja, que o outro ache de você. E se alguém não gosta de você, você entra numa culpa profunda e se martiriza e acha aquilo um absurdo. Ai, o que eu fiz de errado? Você não fez nada, você foi você. E o outro tem direito de não gostar de você. Água e óleo se misturam? E por acaso elas ficam brigando a vida inteira? Não, porque quando você vai fritar um troço, o que acontece? O troço sai frito, né? Beleza. Então, o que a gente começa a colocar aqui? Que nós precisamos achar esse mistério da vida, essa pergunta que Deus faz pra gente o tempo inteiro. Ó, sabe por que eu coloquei isso na sua vida? Você já parou para pensar? Porque o Espiritismo fala pra gente que muitas das coisas que a gente está vivendo são coisas de vidas passadas, erros que a gente cometeu nas outras vidas e que a gente vem remindo nessa vida. Mas isso acabou com o teu problema? Você tem que ir além. Você tem que perguntar assim, tá bom, se eu errei no passado, errei no presente, tá, não me interessa. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para não errar mais. Essa tem que ser sua pergunta. Essa tem que ser sua busca. Então, isso é uma busca de autoconhecimento. Por isso que o livro do Evangelho vai começar falando para a gente de Sócrates e Platão, vai começar a trazer para a gente esse conheça-te a ti mesmo. Jesus foi categórico. Se você quiser solucionar um problema da sua vida, só existe um caminho. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade, conheça a sua própria essência, saiba aquilo que está dentro de você, que você tem que aprender e você não aprendeu, e isso vai te libertar. Isso vai fazer o sofrimento ir embora. Por quê? Porque você aprendeu. Então ele não precisa mais ficar ali acontecendo. Agora, se eu não tenho esse pensamento, eu vou buscar de tudo, né? E aí a gente conhece várias situações que acontecem. Uma vez, eu vou contar aqui para vocês, né? Essa coisa espírita de que a gente tem, né, a gente é responsável pela nossa própria vida. Desde pequena eu escuto, né? Por causa era assim, né? Educação espírita era assim, né? Inclusive o trauma dos obsessores também foi maravilhoso durante a minha adolescência, que foi aquela adolescência super calma. E aí um dia eu tinha umas amiguinhas que não eram espíritas, não eram nada, né? Estão aí na vida. E elas viraram para mim e falaram assim, era ano novo. Elas falaram assim, ai, a gente vai fazer umas oferendas para Iemanjá. E aí eu, mãe, quem é Iemanjá? Iemanjá, minha filha, aí ela me explicou, né, que era uma santa de outra religião, que ficava no mar, recebia as oferendas, aí me explicou o que era. Aí eu falei, mas ela fica mesmo? Minha mãe, não sei, né, não é assim, é uma das coisas que eles acreditam e tal. Aí eu falei, mãe, mas todas minhas amigas vão levar oferenda para Iemanjá, o que eu faço? Ela leva também, minha filha, participa, entendeu? Mas saiba que, na verdade, Iemanjá não vai trazer aquilo que você quer, você que organiza as condições dentro de você, para fazer com que o universo te dê aquilo que você quer. Não é Iemanjá que vai trazer para você. Aí eu falei, tá bom. Aí elas foram fazer, né? Foi o dia do Ano Novo. Aí todo mundo ia para minha casa, da minha casa a gente ia para a praia. Aí veio minhas amigas com aquelas sacolinhas de oferenda, né? Aí elas levaram amostra grátis de Kenzo Flowers, entendeu? Umas pulseiras chechelentas que se eu fosse Iemanjá eu recebesse um negócio desse, eu ia olhar e falar assim, agora eu vou acabar com a tua vida, tu vai ver o que eu vou trazer para você. Porque, fala sério, gente, de plástico, horrorosa, entendeu? Elas levaram pulseira. E o que eu tinha comprado? Eu pensei, já que essa Iemanjá não existe mesmo, não vai me trazer porcaria nenhuma, eu vou comprar um Lux de 89 centavos, com a Malu Mader na cara, e vou dar para ela, e ela que fique feliz com isso. Né? E aí, todas elas com aquele negócio, e eu com Lux. Até tirei da embalagem para Iemanjá não saber que era Lux, porque ela podia ficar ofendida, né? Ela podia pensar que é uma coisa mais chique, né? E aí você botava cartinha lá, não sei o que, e tinha todo um ritual, tinha que comer romã, um troço ruim pra caramba. Aí come romã em cima da cadeira, come lentilha, escreve um troço na folha de papel de louro. Aliás, eu escrevi o que eu queria na folha de papel de louro. Eu escrevi assim, que eu queria um namorado louro de olho azul. E Iemanjá trouxe pra mim um demônio louro de olho azul. Um demônio. Foi por causa do Lux, eu tenho certeza. Foi por causa do Lux.
E aí a gente chegou lá, né, na praia do Iemanjá, e aí todo mundo andando na praia, e aquela praia lotada, dia 31, Copacabana, gente. E aquelas crianças com as oferendas, né, a gente andando, e aquele bando indo para a praia, e daqui a pouco era a hora da oferenda, né, estourou os fogos e tal, oferenda, oferenda, aí vai lá. Aí vou eu fazer oferenda, a gente vai chegando lá fazer oferenda, aí minhas amigas, olha, tem que pular 7 ondas, eu no escuro, né, porque míope, pular 7 ondas no escuro é pedir para levar caixote, né. Aí eu, mas no escuro vai pulando, entendeu? Aí eu falei, não pode pular quando a onda vem assim, eu pulo, né? Depois que a onda já estourou, né? Que vem só a água. Não, tem que ser a onda. Aí entra no mar, não sei o que, começa a pular as ondas, e capengando, e acha a oferenda caindo, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco, depois que deu a 7ª onda, taca a oferenda. Mas eu não pensei 2 vezes, eu catei o sabonete. Mas eu dei uma tacada na oferenda, eu arremessei a oferenda, e a oferenda que eu dei bateu na cabeça de um senhor que estava entregando um barco de sushi para Iemanjá. E na hora que ele botou o barco de sushi, ele só gritou, filho... E olhou para trás. Eu olhei assim, ele falou assim, eu vou te matar. Eu, corre! E aí todo mundo sai da água e aquelas... mas eu não joguei oferenda. Foi assim, gente. E aí taca, não sei o que, para Iemanjá, e as amigas tudo maluca. E aí, resumindo, gente, vou até beber água, que essa foi uma coisa traumática na vida. O que aconteceu? Gente, volta aí para a CNTP que vai ter passe depois. Você vai ficar dando passe engraçadinho, espírito não vai dar nada para você. Vamos lá, o que aconteceu? A coisa da oferenda que eu joguei rápido da menina não aconteceu, o Iemanjá não aceitou, porque não foi ela que jogou, ela me culpa até hoje por isso. Mas o que a gente aprendeu? Eu aprendi que isso é muito perigoso, que você pode morrer fazendo isso quando você não tem um sentido existencial para a sua vida. Você fica fazendo essas mandingas e isso só atrai coisa ruim para a sua vida, entendeu? Então, crendice não funciona. Barganha espiritual não funciona. Não adianta você vir aqui e falar assim, eu vou doar a televisão para o Seja, para Iraci, porque Joana nada. Porque Joana, o máximo que vai acontecer, ela faz aparecer um livro na sua vida que está escrito assim, tenha vergonha na sua cara. Entendeu? E trabalhe você próprio, busque a sua própria iluminação. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a refletir sobre a questão existencial da nossa vida, a gente começa a perceber que nós somos responsáveis por esse estado aqui de felicidade interno. E ele só vai aparecer quando você entende para que as coisas estão aí. Para que está a mulher chata? Para que está o filho mala? Né? E você se tira da capacidade de missionário. Né? Eu estou aqui para ajudar, você não está aqui para nada. Você está aqui para se conhecer, porque você está no mundo de prova e expiação. O que é isso? Eu vou traduzir, caso você esteja vindo pela casa pela primeira vez. Né? Nossa, né? Que palestra que você pegou. Mas, caso você está vindo pela casa pela primeira vez, como é que funciona isso? Né? A Iraci, gente, já está rezando para eu ficar quieta. Vamos lá. Como é que acontece? Você tem um mundo primitivo, que é daquela galera que está barganhando mesmo. Essa que está fazendo oferenda para Iemanjá está lá, entendeu? Se você faz, não tem problema, você está no mundo de prova e expiação, tá? Mas a galera, né, mais tribal está lá. Você tem a galera que já está mais ou menos, que já dá para dar uma luz, que é a gente, daquela galera assim, amigo, vamos, né, vamos evoluir, que é nós. E a gente está caminhando para o mundo onde a galera já está mais tranquila, mais serena, mais responsável por si mesma, mais iluminada, mais dona de si. E depois a gente vai caminhar para outros mundos que são de espíritos mais evoluídos. Mas, por enquanto, a gente está no prova e expiação. Então, se você está no prova e expiação, você não veio missionário para nada. Você veio para aprender. O quê? O que eu preciso aprender sobre mim mesmo que eu não sei? Quando você se torna senhor de si, você tem a paz interior. Quando você se torna dono das suas emoções, dono dos seus sentimentos, você aprende por que acontece. Quando você para de se revoltar com a vida sorri para você. Porque a gente começa a descobrir que a vida, em verdade, é linda. Que, na verdade, Deus, através dos desafios, podem parecer desafios difíceis, podem parecer desafios tristes, desafios angustiantes, podem gerar ansiedade na gente, mas eles sempre têm uma razão e uma causa. E nós precisamos aprender a descobrir isso, a perguntar. Cristiane, mas como é que eu vou saber a resposta? Eu vou te explicar. A resposta nunca está no que você deve fazer. E nem nunca está no como você deve se comportar. E nem nunca está no que você tem que conseguir ou deixar de conseguir. A resposta é uma só. É aquilo que você tem que vir a ser. Aquilo que você deve vir a se tornar.
Se eu estou passando por uma situação onde eu tenho impaciência, onde eu sou muito impaciente, eu tenho que aprender a me tornar mais paciente. Mas me tornar mais paciente não é brigar com a raiva que eu tenho quando eu estou nos lugares. É aprender a ter uma relação de paz com a raiva. Como assim? É começar a canalizar ela de uma outra maneira e não deixar de ter, porque eu nunca vou deixar de ter. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito ressentida, tudo eu me magoo, fico achando que fulano, que eu tenho síndrome de perseguição, eu tenho que começar a descobrir que as pessoas têm e podem não gostar de mim e que a única pessoa no mundo que tem que me aceitar é quem? Eu mesma. Você se aceita? Com seus defeitos? O que a gente chama de defeito não é defeito. O que nós chamamos de defeito são qualidades que nós ainda não tivemos a coragem de olhar e falar assim, eu vou fazer as pazes com você e vou usar você direito. O que a gente faz com os nossos defeitos? Eu tenho medo de você, eu não quero que você apareça nunca. E aí o defeito faz o quê? Toma, gente. Principalmente quando você tem que mostrar para o outro que você não tem esse defeito. Aí você perde a sua máscara. Então é você olhar para o seu defeito com amor. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim, ame o seu inimigo. Porque o inimigo, gente, não está fora da gente, está dentro. E você ama o seu defeito? É isso que os desafios pedem da gente. Que nós aprendemos a nos amar. Porque a hora que a gente aprender a amar e aprender a usar o defeito como qualidade, aprender que nem sempre as qualidades são qualidades, elas podem ser defeito em determinadas situações, aprender que eu preciso me tornar um ser, como Joana fala, integral, um ser livre, um ser pleno, eu começo a entender que é isso que a vida me dá. A vida não me chama para fazer trabalhos milagrosos, maravilhosos, fantásticos. A vida me chama para eu fazer um único trabalho. Conhecer a mim mesmo. E eu vou terminar nossa palestra com Francisco de Assis, que foi chamado a construir a igreja de Deus. Ele ouviu o crucifixo de São Damião falando para ele, Francisco, reconstrua a minha igreja. E Francisco reconstruiu. Francisco vendeu todo o tecido do pai, deu o tecido, né, do pai para o padre Pedro, que ficava em São Damião, que era a igreja onde os leprosos ficavam. E o pai dele não gostou muito, ele teve que recolher. E aí foi quando ele sai de casa e vai virar mendigo e vai ajudar o padre Pedro a construir a igreja. Ele construiu São Damião. Assim que ele acaba de construir São Damião, Clara, que é Joana de Ângeles, que foi Joana de Ângeles, resolve ir para o convento. E aí quando ela sai de casa para ir para o convento, essa menina arruma tanta quizumba, porque a família dela não queria, e Francisco começa a ver que ela começa a colocar outras freiras em perigo, que ele cede a igreja que ele acabou de construir para o Senhor para as Clarissas. Elas ficam em São Damião. Aí ele vai construir uma outra igreja, é a Portiúncula, que é onde eles ficavam. Né? Depois, não satisfeito com isso, Francisco vai às cruzadas, para fazer o quê? O trabalho do Senhor, para botar paz nas cruzadas. Depois disso, Francisco manda vários franciscanos e várias clarissas para outros lugares da Europa para construir a sua igreja, construir novos monastérios, né? Novas clausuras para aqueles que queriam dar a vida para o Senhor. E Francisco não tinha entendido o que Deus queria dele, porque ele continuava ouvindo o quê? Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco devia ter pensado, ganancioso o senhor, hein? Aqui, já fiz São Damião, já fiz a Porciúncula, já fiz um monte, já exportei aqui os franciscanos. O senhor não está satisfeito, está mandando eu reconstruir minha igreja? E aí, ele continuou ouvindo. Eis que Francisco fica cego, com artrite, com artrose, com hanseníase. E ele é impedido de reconstruir a igreja física. E aí ele tem um insight. Ele fala, putz, o que Deus estava querendo esse tempo inteiro de mim não era que eu reconstruísse igreja nenhuma fora, obra nenhuma fora, era que eu reconstruísse a igreja dentro de mim. Era que eu me conhecesse, era que eu me tornasse Senhor, era que eu achasse Deus dentro de mim. Era que, em verdade, que eu entendesse para que esse movimento para fora, para entender o que esse movimento gera dentro de mim. É para entender que quando eu faço um trabalho caritativo, por exemplo, eu não estou ajudando o próximo porque eu sou uma pessoa boa. Na verdade, eu estou aprendendo alguma coisa sobre mim que eu não conheço. É isso. E quando eu encontro com quem eu não gosto, eu estou vendo uma face minha que eu detesto e que eu nego. E que eu tenho que aprender a amar, porque isso é amar o inimigo, é amar o menor dentro de mim. Então, é isso que a gente fala. É isso que é a gente começar a pensar sobre essa transformação dentro de nós.
essa busca por soluções dos nossos desafios, essa consciência. Isso é se iluminar. Então, para a gente poder encerrar, que nós tenhamos apenas uma única pergunta na nossa mente. Sempre que aparecer um desafio na sua vida, uma situação em que você se veja angustiado, triste, uma situação onde você se veja nervoso, né? Uma situação onde você não se sinta bem, feche os seus olhos e faça a seguinte prece a Deus: Senhor, eu não compreendo os seus desígnios ainda. Eu não sei o que queres de mim. Então, por favor, Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, transforma o meu coração num coração de aprender a morrer para esse homem velho que eu tenho que mudar, para nascer para esse homem novo que o Senhor quer que eu seja. Que eu não me iluda com as coisas que eu tenho que fazer ou me comportar, mas que eu ache aquilo que eu deva ser. Me dá, Senhor, os olhos de ver. E que isso seja o meu consolo, e que isso seja a minha fé. Essa é a melhor oração que você pode fazer, porque você pede para Deus o para quê. Você pede que Deus te ajude a enxergar e não que Deus retire de você aquilo que você que está fazendo você sofrer, mas que Deus te auxilie a passar por isso. Então, que nós possamos estar com essa oração na mente, porque o universo, quando a gente pede, ele se manifesta. Quando a gente busca Deus em verdade dentro de nós e pedimos a resposta, ele entrega assim, ó. Mas eu tenho que saber pedir. Aí vem sem reclamar, com resignação, sem raiva, sem ódio, mesmo que eu não goste, mas com o coração aberto para receber. Porque aí você vai receber. Então, que nós possamos estar com essa mensagem na mente, possamos estar com o coração aberto para receber, sem medo do que vamos encontrar, mas com muito amor e muita coragem para vencer e enfrentar. Boa noite a todos, muito obrigada.